Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero te convidar para a nossa aula de número 18 da obra O Livro dos Médiuns. E, bom, gravando essa aula só para dar uma atualizada de vez em quando, né? Gravando essa aula numa manhã de quarta-feira chuvosa, no dia 30 de julho de 2025, mês de julho já agonizando, quando estamos montando essa aula para você. E indo direto ao ponto, né? Estamos no capítulo 4 da primeira parte, onde estamos analisando os sistemas. Sistemas seriam aquelas versões que aqueles que não concordam com a fenomenologia espírita, né, que acham que há uma explicação outra que não seja causada por inteligências espirituais, digamos assim, então eles ficam aventando a possibilidade de outros sistemas, né? Só para termos ideias, já vimos o sistema da negação, o sistema do charlatanismo, o sistema da loucura, o sistema da alucinação. Na aula passada de número 17 vimos o sistema do músculo estalante, é até um pouco cômico. Vimos o sistema das causas físicas, né, que alude e pede o concurso do magnetismo, e hoje, dando continuidade, né, no item 43 do capítulo 4 da primeira parte, veremos então o que Kardec considerou como sendo o sistema do reflexo. Vejamos que sistema é esse. A ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, primeiro, notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudessem se produzir ou se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem um princípio fora do organismo, Né? Então, aqui interessante, porque nesse sistema já se admite de fato o espírito, já se admite de fato algo fora do corpo humano e que sobrevive à vida do corpo humano. Pois se é um sistema reflexivo, a fonte realmente não está no anteparo, digamos assim. A fonte está fora daqueles que recebem, do contrário, não seria uma reflexão. Então aqui já há a admitância, né, de uma inteligência ou de uma causa fora do próprio ser humano. E Kardec continua. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno, mesmo reduzido a esta proporção, não era do mais alto interesse? Aqui, ou seja, mesmo que essa teoria da reflexão estivesse correta, isso não já seria de uma transcendência enorme, né? Já não seria motivo de especiais estudos, motivos de considerações interessantíssimas acerca desse fenômeno? Pois bem, o pensamento repercutindo em um corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído não era uma coisa bem notável? E aqui Kardec lembra. E aqui ele está aludindo, é interessante nós considerarmos e lembrarmos que aqui Kardec não está considerando só a psicofonia, a psicoaudiência, a psicografia, ele está considerando também os efeitos físicos, né? Nas pancadas, nos ruídos, nos sons,
nas levitações de mesas e cadeiras, né? Já interessante, não seria já interessante que um espírito conseguisse utilizar é, organismos que estão passivos, né, que seriam ali os assistentes e tudo, o médium propriamente dito, para utilizar da força deles para fazer isso? De fato, tem aí um quê de verdade também, pois nós sabemos que o espírito se utiliza do médium, né, ou da médium, para poder realizar as suas manifestações, para poder comunicar-se conosco. Então, não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios, e aí Kardec vai fomentando, né, a curiosidade e o interesse. Por que, pois, o desdenharam eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa? Lembra da ideia do nervo estalante, do músculo estalante? Se você não lembra, dá uma assistida na aula anterior, né, da aula de número 17, que tem uma abordagem bem interessante a esse respeito. E Kardec continua. Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria. E a experiência a negou, porque demonstra a cada instante e por fatos os mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não somente estranho ao dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Muito interessante, porque aqui Kardec está lembrando que as respostas, o teor dos assuntos, muitas vezes era de inteiro desconhecimento, essa que é a verdade, inteiro desconhecimento, às vezes do médium, de inteiro desconhecimento daquele que estava lá presente, daquele ou daquela. Então seria muito estranho o encarnado, né, a pessoa que estava lá passiva, presenciando ou mesmo sendo um instrumento da manifestação, começar a falar coisas de que, ele não entende, 2, ele não havia pensado nisso, 3, ele sequer muitas vezes conhecia a natureza da palavra, da linguagem, ou mesmo do modo de fala, do trejeito das falas de que se apresentava na ocasião. E 4, para terminar, era muito difícil para ele, inclusive várias pessoas juntas, às vezes exibirem manifestações totalmente diferentes uma das outras, com personalidades diferentes, com personalidades às vezes díspares uma das outras, ou seja, bem diferente mesmo, com às vezes até oposição de raciocínio, de compreensão e de opinião. Portanto, havia sim uma característica de personalidade da entidade que estava se comunicando. Havia sim um caráter ímpar, um caráter singular, um caráter de consciência mesmo que estava se comunicando. É isso que Kardec está querendo chegar à prova, né? Nos demonstrar a isso. E ele continua. Apoie-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Interessantíssimo. Nós não pensamos às vezes igualmente a outras pessoas? Nós não temos às vezes a mesma opinião que algumas outras pessoas? Nós não acreditamos às vezes nas mesmas coisas? Nós não temos às vezes os mesmos gostos? Qual é o problema então disso? E Kardec continua. Bom, não se disse que devem ser sempre de opinião oposta. Quando na conversação o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis, por isso que ele veio a vós? Bastam alguns exemplos contrários, bem contrários,
aliás, bastam alguns exemplos contrários, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar, pela reflexão do pensamento, a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever, as respostas das mais altas importâncias filosóficas obtidas por pessoas iletradas, as que são dadas a perguntas mentais ou numa língua desconhecida do médium, e milhares de outros fatos que não deixam dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? Eu acabei de falar minutos antes, não? Da quantidade, da qualidade e da especificidade das informações, das comunicações. Comentei isso agora há pouco, estão lembrados? Bom, a opinião contrária não pode ser senão o resultado de um defeito de observação. Aí entra a metodologia científica mais uma vez, né? Observar com atenção, coletar informações com zelo e cuidado, formular hipótese, testar as hipóteses, descartar ou abandonar as hipóteses que não se coadunam com os fatos, seguir as hipóteses que corroboram, que justificam os fatos, que se coadunam os fatos e aí por diante. Método científico, já falei isso anteriormente. Se a presença de uma inteligência estranha está provada moralmente pela natureza das respostas, o está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta, sem lápis, sem contato, e não obstante todas as precauções tomadas para se garantir de todo subterfúgio. Aqui Kardec chama atenção para uma coisa muito interessante, que é a escrita direta. Nós veremos o fenômeno da escrita direta, e sim, é uma escrita que se verifica sem o concurso do médium, sem a necessidade do médium, sem lápis, sem caneta tinteiro, sem qualquer outro recurso. O espírito escreve diretamente numa folha. E aí, onde é que fica a reflexidade ou reflexibilidade nesse caso, uma vez que não há o concurso nem a participação de nenhum encarnado? Você não sabia disso? Que pode haver escrita, sim, sem o médium? Na verdade, pode haver fenômeno espiritual sem o médium? Bom, eu não vou detalhar isso agora, porque vai haver um capítulo aqui mesmo, né, nos nossos estudos. Teremos um capítulo logo adiante, lá na frente, especificamente sobre isso. Então, aguardem e confiram e confiem e permaneçam aqui nos nossos estudos. E Kardec continua: o caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Portanto, há outra coisa além da ação fluídica, ou seja, da ação energética. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado fora de toda a expectativa, de toda pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes. Pois bem, não pode mesmo em função de todas aquelas conjecturas, de todas aquelas variáveis, né, que eu já comentamos o Kardec aqui, obviamente, eu comentei o comentário dele, ele já fala muito sobre isso, a variedade dos assuntos, a profundidade e especificidade dos assuntos, às vezes em outros idiomas, como pode ser o reflexo da mente do próprio médium, né? Isso não faz muito sentido. E para terminar esse item, Kardec escreve o seguinte: o sistema do reflexo é bastante descortês com certos casos, quando em uma reunião de pessoas honestas sobrevém inopinadamente, ou seja, inesperadamente, uma dessas comunicações revoltantes de grosseria, isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provém de um deles, e é provável que cada um se apressaria a repudiá-la. Interessante, né? Kardec está lembrando aqui, se você acha que então é o médium, é a pessoa, é o assistente que está refletindo uma ideia dele mesmo ou dela mesma, e de repente às vezes vem uma comunicação grosseira, vem uma informação
de natureza um tanto quanto, às vezes, mal educada, um tanto quanto áspera, rude, às vezes até. Aí você vai dizer que foi da própria pessoa que está falando? Seria isso? Seria, no mínimo, descortês e seria provocar uma situação um tanto quanto acre, uma situação nada confortável, né, para todos os que estivessem presentes na reunião, né. Kardec, aliás, pede para, e aí fica como dever de casa, né, além de estudar esse texto, não abdique do estudo do texto, que é diretamente no livro, é fundamental mesmo. Kardec lembra para dar uma olhada lá em ver, tá aqui a nota dele, ver o Livro dos Espíritos, introdução número 16. Dê uma olhada lá, vale a pena mesmo, tá? Bom, e agora, né, vamos ver mais um, né, para a gente terminar a aula de hoje, não o assunto em si. Vamos ao item 44, que é chamado Sistema da Alma Coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes. E forma um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz. E aí, quanto a isso, a luz. Aí, quanto a isso, há uma nota do Kardec, que é comunhão, a luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por eman tripsé, uma alma coletiva escrevendo por intermédio de uma prancheta, Bruxelas, 1858, Casa de Vray. Isso está na Revista Espírita, né? Ela nos pareceu de um estilo muito obscuro, confessamos tê-la compreendido pouco e dela não falamos senão de memória. Aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal que fez poucos prosélitos, ou seja, poucos adeptos. Né? O nome de Eman Tripsé, né, que foi citado na nota, é o que toma o autor para designar o seu coletivo que representa. Toma por epígrafe. Não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. E aqui é interessante, né? Seria você entender que uma consciência toma a consciência do todo, dos que estão em volta e dos que estão ausentes, e toma por isso a palavra. E é curioso esconder-se no fato de que, olha, não pergunta não, porque tem coisas que não dá, não pergunta não, porque afinal de contas tudo será revelado. Por um meio ou outro, essas coisas aconteçam. Sem prova, sem evidência, sem um encadeamento lógico, como Kardec explicou aqui, ele não pensa e não raciocina desse jeito. Portanto, essa teoria da alma coletiva, do todo coletivo, Kardec já descartou de pronto. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito que estudar, muito que refletir, muito obrigado, até a nossa próxima aula, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, hoje e sempre. Tchau, até a nossa próxima aula.